Salve Jesus, salve Maria Santíssima. A todo aquele que encontra em sua vida um espírito de excelsa luz, de excelso amor, de excelsa caridade, sempre se preenche o seu coração de muita alegria. O bem-fazer desses grandes espíritos, humildes, atenciosos, amorosos, são exemplos salutares de amor que por onde passam pela terra deixam rastros de verdade e de caridade. Quando se observa um espírito assim, começamos a questionar os nossos próprios atos. Começamos a ver o que estamos fazendo de bom e o que precisamos também melhorar. Precisamos entender um pouco mais que quando esses estão próximos, por misericórdia, eles têm pouco tempo, eles têm muito a fazer e eles têm um esforço inimaginável de doação, de desprendimento, para poder fazer com que este amor leve aos corações aflitos, às almas tumultuosas, as mentes confusas, os corpos cansados, um pouco de paz. É assim que vemos um espírito que acá vem a doar de cada dia um pouco do seu amor. Um espírito que não dorme, que quando se recolhe é para orar, é para rogar a Deus, é para pedir a nosso Senhor mais força, mais tempo, mais condições de poder levar a outros os ensinamentos do Cristo. Durante a madrugada toda, estávamos numa região próxima, onde esse espírito estava a trabalhar. Tinha ido visitar uma colônia espiritual. Chegou lá, ainda muito cedo. Surpreendeu um pouco os seus trabalhadores, que aguardavam chegar um pouco mais tarde. Amorosamente, apresentou-se aquele que lá estava em vigia, dizendo que vinha para poder ajudar. Vinha para poder trazer um pouco do seu conhecimento e poder assistir aqueles que talvez precisassem da sua ajuda. Um espírito que chegava com muita alegria, mas no semblante uma serenidade incomum aos demais irmãos. Uma luz reluzente, muito forte, em volta da sua cabeça. Uma outra luz muito forte em suas mãos. E por onde passava, chamava a atenção de todos os trabalhadores e de todos os assistidos que lá estavam. Foi conduzido neste lugar, primeiramente aos lugares ou aos locais onde haviam irmãos com mais desequilíbrio. Irmãos que tinham dificuldades muito grandes de se harmonizar. Traziam corações raivosos, mágoas profundas, sentimentos ainda de muita inquietude,
procurou se aproximar, procurou olhá-los, e não tinha ainda muita condição de se aproximar. Tamanha a agressividade que tais irmãos ainda continham, presos atrás de grades, para poder cuidar das suas próprias seguranças. Espíritos que se debatiam, se agitavam e raivosamente falavam de impropérios, de palavras ruins, colocando para fora as suas insanidades. Tal irmão, próximo deste lugar, começou a olhar um a um e foi dizendo ao coordenador da casa como deveria então proceder, qual era o caso mais grave e como deveria ser feito a ajuda daquele momento em diante. Ao lado, um assistente atencioso anotava tudo isso, e anotando as prescrições, as orientações e as informações trazidas para poder ajudar almas que viviam centenariamente nas mesmas condições. Um a um, nome a nome, era relatado e era passado a todos eles os novos procedimentos que deveriam ser utilizados para os seus tratamentos. Saindo de lá, uma outra ala de irmãos iria ser visitada. Irmãos defeituosos, irmãos que traziam em seus corpos físicos muitas mazelas, irmãos que não tinham consciência da real situação em que estavam. Poucos se movimentavam. Viviam muitos deles no chão, outros em pequenos suportes como macas, fixas em determinados lugares, e alguns outros ainda em situações mais difíceis, ficavam resguardados em um cordão de isolamento para que não se fizesse mais prejuízo aos seus próprios corpos físicos. Nosso irmão, novamente, olhando comovidamente a todos eles, enternecido pela situação que ali se representava, conversava novamente com eles, mas estes não respondiam. Apenas traziam pequenos movimentos, pequenos gestos, que correspondiam a um sim, a um não, ou a outra expressão que lhe respondesse às perguntas que lhes eram inferidas. Nosso irmão conversava e dizia, chamava um e dizia, meu irmão, mais uma vez estamos cá para lhe atender. É preciso um esforço da vossa parte. É preciso uma insistência maior em sua recuperação. É preciso um pouco mais de bom ânimo. Lute. Trabalhe um pouco mais a sua vontade. Comece a mentalizar o amor de nosso Senhor junto de vós. Comece a mentalizar o amor de nossa Mãe Santíssima a te envolver, pois essas vibrações chegam-lhes a todo instante, através de orações realizadas por irmãos benfeitores, que se unem em grupos de auxílio para poder lhes ajudar. Anotava novamente, individualmente as prescrições,
e um a um, ia socorrendo, ia atendendo, ia ajudando. Saiu novamente e foi a outro lugar. Um grupo muito grande de espíritos. Espíritos que eram maltratados na terra. Espíritos que se sentiam sozinhos. Espíritos que estavam entorpecidos e que suas mentes ainda não conseguiam divisar o seu corpo material e espiritual e a situação a qual estavam. Irmãos que na terra usaram de todo o tipo de ópio, de entorpecentes, de tóxicos, de álcool, de químicos, ou até mesmo de ervas, e que foram corroendo pouco a pouco os tecidos, os nervos, e alterando sistematicamente a sua condição mental. Estes eram tratados com música, apenas músicas que eram colocadas para que as suas vibrações pudessem por eles ser absorvidas. As músicas colocadas magistralmente faziam com que se acalmassem. E quando por um instante ou outro, por uma necessidade, tinham que parar, novamente se alvoroçavam, sendo novamente necessário recolocá-las no lugar. Tal irmão começou a orientar quais eram as músicas, quais eram os horários, quais eram os ritmos, quais eram as melodias e qual intensidade que seria colocada para cada espírito em seu tratamento. Dessa forma, começava novamente um progresso, pois já percebia depois de muito tempo que alguns deles já reagiam ao tratamento, podendo eles ser levados para outro lugar e reiniciar um novo trabalho. Fez isto durante todo o tempo, em todas as 362 salas de amparo, de auxílio, de socorro e de ajuda. Em cada lugar, amorosamente, ele procurava cuidar, ele procurava ajudar e estimular nos corações o sentimento verdadeiro para que cada um pudesse se reencontrar diante de quem era, da sua própria personalidade, do seu próprio caminho, dos seus próprios feitos. Conforme ia deixando as alas mais tumultuosas, ia reencontrando espíritos um tanto mais lúcidos, mas muitos ainda carregando sentimentos, vibrações e pensamentos daquilo que na terra foram as suas falhas, os seus erros, as suas inquietações. Depois de atender a grande multidão que lá estava, dirigiu-se então a um auditório, pedindo aos presclaros amigos que lá estavam, como ele assim dizia, que todos novamente se reunissem para trazer as últimas instruções, pois logo deveria adentrar uma outra esfera espiritual, onde um outro trabalho ainda maior se iria fazer. Chamou os trabalhadores e conversou com todos eles, reiterando em seus corações a importantíssima missão trazida por próprio Senhor Jesus
àquele grande hospital de trabalho. Conversou com os irmãos mais simples, aqueles que muitas vezes passam distraídos aos nossos olhos. Atenciosamente abraçou-os, dizendo que o amor de nosso Senhor é o trabalho benfeitor que ajuda as almas a se fortalecerem e a se ajudarem. Conversou com os irmãos de vigília, de segurança, dos sentinelas, e novamente os abençoou. Como disse mais uma vez, são estes lanceiros amorosos do amor. Suas espadas são sempre a da justiça, a da verdade, a da paciência, a disciplina, a da caridade, que continuasse a zelar pelo um posto importante, para não deixar que, distraídos, novamente voltasse a se prejudicar. Feito todo o trabalho, despediu-se com uma prece, e na hora que elevava com todo o coração, com toda a gratidão, o seu desejo de poder mais uma vez voltar, começou a cair do mais alto uma grande chuva de fluidos, que fazia com que todos recebessem do coração de Nossa Mãe Santíssima o seu amor. Ao sair, novamente com simplicidade, se juntou a alguns outros amigos, trabalhadores, e disse: eu tenho agora que me preparar, pois um outro trabalho nos chama. Convide novamente as outras colônias que ainda não visitamos. Chame os seus dirigentes, os seus trabalhadores mais atenciosos, pois novamente novas instruções iremos trazer. Peça-os para manterem-se atentos, pois o mundo passa por grandes transformações e é necessário que todos nós estejamos atentos ao que vem lá. Saindo do lugar, começou a se distanciar dos olhos atentos que ali ficavam e adentrando uma nova esfera espiritual, desapareceu assim dos nossos olhos. Foi uma das poucas vezes que este teve a oportunidade de ver excelsa magnitude de amor a se reencontrar novamente com todos aqueles que precisavam, que todos que necessitavam de se ajudar. Ao encontro desse irmão, uma outra equipe os aguardava. Junto, cientistas de vários lugares, falangeiros de vários lugares, e traziam um grande laboratório espiritual que estava sendo preparado para mais uma vez se instalar em regiões das terras brasileiras, para trazer a cada um lenitivo de amor, um composto fluídico, medicamentoso, espiritual, mas de ações diretas na matéria, para que pudesse então ajudar a multidões a se regenerar. Ao lado material, muitos trabalhadores, muitos espíritos já começavam então
a se deslocar para lá. Primeiro, os sentinelas, índios, caboclos, pretos velhos, ciganos, irmãos de cruzadas, irmãos guerreiros, irmãos frades, irmãos lanceiros, irmãos de diversas religiões, que formavam um grande cordão de luz para preparar a chegada de tal laboratório e mais tarde de equipes valorosas que iria ajudar ao trabalho sacrossanto, no ponto mais alto de uma colônia de luz, um grande canal de amor se fazia ver, irradiava dos olhos amorosos de Nosso Senhor um grande halo que fazia se expandir, aumentar, criando uma redoma de mais ou menos 230 quilômetros de distância, podendo assim separar e divisar aqueles que seriam atendidos de imediato pelas condições favorecidas que ofereciam e aqueles que se enfileiravam em outros atendimentos para receber fluidos magnéticos, passes balsâmicos e irradiações de energia, começando assim um novo processo de trabalho e de atendimento. O irmão que estava a atender a todos, novamente se prepara para voltar. O trabalho ainda não terminou. Ainda um trabalho grande de poder avisar, de poder alertar, de poder chamar aqueles que já estão preparados para receber o auxílio, mas que ainda suas mentes têm dificuldade de ouvir e de aceitar. Hoje, durante o trabalho das 18 horas, na prece da Ave Maria, na hora do Ângelus, uma multidão de frades franciscanos, de madres, de espíritos amorosos, numa grande corrente de luz, junto com os pretos velhos, juntos com os seres espirituais de esferas maiores, vão irradiar do Brasil para o mundo uma energia de paz, uma energia de amor, para poder acolher os corações aflitos, que infelizmente se perdem na ignorância, diante da escuridão dos seus medos e das suas aflições. Pedimos àqueles que atentos estiverem, e os que puderem, traga um botão de flor de cor branca, deixe no altar de Nossa Senhora, para que todos possam imantá-los. Serão pétalas que esse Espírito irá trabalhar para poder levar aos corações o amor de Nossa Senhora. Aos pés de um altar, novamente será colocado a essência do amor de Nossa Mãe Santíssima, para poder acolher a todos aqueles que necessitam de ajuda. Mentalize, eu quero, e nós diremos, nós queremos. Mentalize, eu posso,
e nós diremos, nós podemos. Mentalize, eu vou fazer, e diremos nós, faremos todos juntos. Mentalize, eu vou realizar, e diremos, é a vontade de Deus, que mais uma vez, atendendo ao seu pedido, atendendo às tuas orações, às tuas súplicas, se fará presente em cada um de nós. Que Deus bendiga a todos nós. E graças. Gracias.